Olá, que a paz de Cristo esteja em seu coração, esteja na sua família, esteja em seu lar, que o Espírito Santo possa te alegrar, trazendo paz nesse dia. Estamos aqui para mais um estudo, uma leitura para o nosso devocional e fico muito satisfeita. Estou muito feliz de saber que tem pessoas interessadas em saber mais do amor de Deus, em saber mais dos seus preceitos, dos seus ensinamentos. Pessoas que são filhos, entendem isso e tomam posse da sua herança, quer uma mudança de vida, quer mudar o seu rumo, a sua direção. Quer entender a Bíblia. Muitas pessoas leem, mas não entendem, por isso desiste. E nós estamos aqui com uma leitura, um estudo simples, puro, para que você possa entender de uma forma simples e genuína, né? Fico muito feliz de ter você aqui, de segunda a sexta-feira. Estamos liberando um estudo novo para você, às 10 horas da noite. E você que ainda não faz parte do nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha com alguém, para que possamos alcançar mais pessoas, né? O dia a dia, a loucura, né? Da modernidade, da correria, às vezes nos deixa um pouco atribulados, né? Sem norte, sem direção. E quando nos deparamos com a palavra de Deus, é como se fosse um bálsamo sobre as nossas vidas, né? Trazendo um rumo a seguir, nos dando uma direção, resposta para as nossas perguntas. Fico muito feliz de ter você aqui comigo, viu? Que Jesus possa te abençoar. Vai lá, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação. Lembra que nós combinamos? Para que você possa ter um melhor entendimento. Estamos estudando esses dias nas cartas, né? Que Paulo endereçou aos Coríntios. E cada dia mais tá ficando gostoso estudar, né? É muito importante, são assuntos do dia a dia, um assunto da fé cristã, o assunto da vida com Cristo. Ele traz muito esclarecimento, muito entendimento para o nosso dia a dia, para as nossas dúvidas, como proceder como cristão. Então, primeiramente, nós vamos fazer a nossa leitura, é um capítulo todos os dias, e depois estaremos meditando e estudando neste capítulo. Hoje será na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus,
porque disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Bem profundo, né? Este capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala sobre o sofrimento em servir a Cristo, mas ao mesmo tempo que ele fala do sofrimento, ele fala da alegria, que mesmo tendo o sofrer do dia a dia, né, nós nos alegramos em Cristo. Quando Paulo fala, o Deus deste século, ou príncipe deste mundo, é Satanás, é o nosso adversário. Ele exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Como Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Ele governa como usurpador e o seu governo é temporário e não absoluto. Nós precisamos entender que o inimigo trabalha sobre este mundo, governa, mas ele está sobre o poderio, a permissão de Deus. Deus que permite, né, que ele esteja atuando neste mundo. Satanás continua agindo, mas somente a vontade de Deus, até ao fim da história, até quando Jesus voltar. Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo permanecem sob o controle de Satanás. Foi isso que nós lemos e estudamos no capítulo 3, né?
a qual Paulo fala que é aquele sobre a libertação espiritual. O que é ser livre, né? Falamos sobre os judeus, quando Jesus veio, né, pregando sobre a graça, eles falavam que eles achavam que a graça era um caminho mais largo, que os cristãos eram arruaceiros, né? Era um povo libertinos, que estavam querendo, vamos dizer assim, bagunçar a fé. E aí você entende que Jesus veio exatamente para o contrário, veio transformar o homem de dentro para fora. E aí Paulo fala sobre a liberdade. O que é a liberdade em Cristo? É a liberdade de seguir a Cristo, de deixar o mundo. Agora não somos aquele que aceita Jesus, não mais é escravo do mundo, mas tem a liberdade de servir a Cristo. Ele não está mais, aquele que segue a Cristo, não está mais sobre o domínio do inimigo, de Satanás. Este cega os olhos de muitas pessoas, tira, né, para que eles não consigam enxergar a verdade, nem a glória do Evangelho, a fim de que eles não se salvem, não conheçam e não alcancem a salvação. O inimigo tapa a visão, a mente de muitas pessoas para que elas não consigam enxergar a beleza, a profundidade, a plenitude do Evangelho. A solução para essa estratégia, para essa estratégica situação, é neutralizar a atividade dele. Como que nós neutralizamos a atividade do inimigo? É mediante a oração, a intercessão e o pregar do Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça e os seus ouvidos sejam abertos, os seus olhos sejam abertos e a sua mente venha o entendimento. Ele entenda, então ele chega ao entendimento e decida crer ou não em Jesus Cristo. Quando Paulo fala este tesouro em vasos de barro, o cristão, eu e você, é um vaso de barro que às vezes, ou muitas vezes, passa por tristezas, lágrimas, aflições, fraquezas e temores. Foi isso que nós falamos lá no capítulo 2, né? Que mesmo seguindo a Cristo, decidindo servir a Jesus, somos seres humanos sujeitos às dificuldades deste mundo, né? E sujeito à nossa humanidade. Mas o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que está nele. Nós não somos consumidos, como a palavra do Senhor nos diz, que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, né? É a graça de Deus. Então, nós não somos derrotados porque carregamos o tesouro celestial. O cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Isso significa que em toda aflição podemos ser mais do que vencedores, mediante o poder e o amor de Deus. Romanos 8:37. Que as nossas fraquezas, aflições e sofrimentos nos tornam totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permitem
que a sua vida, que Cristo, a vida de Cristo, seja manifesta em nossos corpos. Paulo fala no versículo 8: atribulados, mas não angustiados. Se experimentarmos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis e os nossos recursos humanos se esgotam, os recursos divinos nos são dados. É muito importante nós entendermos isso, que com a nossa fé, é que nós conseguiremos transportar os problemas que nos afrontam todos os dias. Sozinho, com a nossa força, nossa inteligência, nós não conseguimos. Se conseguimos alguma coisa até hoje, se chegamos aonde chegamos, é porque a graça de Deus, o Espírito Santo, esteve nos esforçando, nos dando graça, nos dando força, segurando em nossas mãos. Tudo isso é mérito dele. Foi ele que aumentou, que aumenta a fé daquele que não tem fé. Quem aqui já passou por algumas situações e depois disse assim: nossa, como eu consegui enfrentar esta situação? Pode ter certeza que foi o Espírito Santo que te capacitou. Se não é a graça, a sabedoria, para que nós possamos, para que nós aprendermos, né, tomar decisões certas, nos momentos certos, na hora certa, isso vem de Deus, né? E se você está em um momento que você não consegue tomar uma decisão, não sabe qual é a decisão que você deve tomar, ou você está pensando em desistir ou parar, eu te convido a convidar o Espírito Santo. Pede a Ele graça, sabedoria, força, direcionamento, e Ele vai te dar. E depois você vai falar assim: nossa, eu nem sabia que ia conseguir, né? Nem imaginava que conseguiria passar por este problema. Deus não abandona os seus filhos fiéis em nenhuma circunstância. Romanos 8, 35, 39. Hebreus 13, 5. Se você quiser depois dar uma estudadinha. Ele fala assim também. Olha que interessante que Paulo fala. No versículo 11 e 12. Entregues à morte. Todo tempo entregues à morte. Para um cristão que se dedica, tem uma vida a levar, né, a palavra de Deus, a confortar uma outra pessoa, ele deve compartilhar dos sofrimentos de Cristo e experimentar a sua própria vida, a operação da morte. Aquele que se dedica a levar a preciosa semente terá sofrimentos, padecerá. Isso que Paulo está falando aqui. A abnegação, a aflição, a decepção e o sofrimento por amor a Cristo farão com que a vida ministre a graça ao próximo. Normalmente, o Senhor permite, né, que muitas pessoas passem por algumas situações para que ela possa se importar também com o próximo, para que ela possa sentir também a dor do próximo, para que ele tenha um olhar mais sensível ao sofrimento do seu irmão.
Romanos 8:36, Filipenses 1:29, 1 Pedro 4:14. Jesus nos ensinou esse mesmo grande princípio do quebrantamento. Quando Paulo fala no versículo 16, homem exterior e interior. O homem exterior é o nosso corpo físico, sujeito à decadência, sujeito a paixões, a erros, e que vai caminhando para a morte por causa da mortalidade e as aflições da vida. O homem interior é o espírito humano, o nosso ser interior, que recebe a vida espiritual de Cristo. Embora o nosso corpo envelheça e decaia, experimentamos a renovação contínua mediante a vida e o poder de Cristo, cuja influência capacita a nossa mente, nossas emoções e vontade. No versículo 17, ele fala: leve tribulação, peso eterno de glória. As aflições e as privações suportadas na vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves em comparação com a abundância de glória que temos em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, mesmo passando por tribulações, como Cristo falou, o meu fardo é leve. Ele consegue se alegrar em Cristo e entender que valerá a pena as aflições deste mundo. Valerá a pena negar a si mesmo para ganhar a vida eterna, para se encontrar com Jesus nos ares. Essa glória, ela já está parcialmente presente, mas só no futuro será experimentada plenamente, quando alcançarmos a nossa herança no céu. Poderemos dizer que as tribulações mais severas não eram nada em comparação com a glória do estado eterno. Não devemos, portanto, desesperar-nos, nem perder a esperança, nem deixar nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas, porque nós sabemos que há um que nos consola, que nos dá força para prosseguir, e Ele nos sustentará, Ele segurará em nossas mãos para que nós não venhamos a cair. Nesse capítulo 4, Paulo enfatiza muito, deixa bem claro, sobre o tema de poder através da fraqueza, para incluir a vida através da morte. A carreira missionária de Paulo era muito perigosa. Se você ler, te convido a ler depois, vai lendo, você vai chegar a esse entendimento. Que ele passava por muitas tribulações, muitas perseguições. E a qualquer momento, ele sabia que ele iria sofrer um martírio, porque ele incomodava muitas pessoas. Muitas pessoas estavam sendo incomodados. À medida que enfrentava dificuldades e se rendia à possibilidade da morte, ele estava seguindo o modelo de Jesus Cristo. Entretanto, em meio aos perigos, ele podia experimentar a vida de Jesus, fortalecendo e sustentando-o em sua fraqueza presente
atual e garantindo-lhe a ressurreição futura. Paulo, em nenhum momento você vai ver Paulo pensando em parar, pensando em desistir. Acredito que era isso que causava mais furor nos inimigos. A todo instante você vai ver ele dizendo, mas valerá a pena. Eu estou disposto a entregar a minha vida por amor a Cristo, por amor às pessoas. Ele estava realmente disposto a sofrer dificuldades ou martírio para que os coríntios pudessem conhecer o poder de Deus. Você vai ver que Paulo, ele não dá muita ênfase. Ao mesmo tempo que ele fala do sofrimento, ele enaltece o sobressair sobre o sofrimento. As dificuldades de Paulo podiam ser momentâneas, ele considerava momentâneas, apenas em comparação com o eterno peso da glória. É por isso que ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Observa que ele compara, mesmo tendo atribulações da vida, mesmo os problemas do corpo, da carne, que ele estava vivendo exteriormente, mas o seu interior estava cheio de força, de coragem, de ousadia, estava vivo por causa do Espírito de Deus. E era isso que Paulo queria passar para os coríntios. Que mesmo com as tribulações desta vida, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nada nesse mundo nos afasta do amor de Deus. Paulo mesmo falou, quem nos separará do amor de Deus? Qual é a dificuldade que pode separar alguém do amor de Deus? Nada, né? Nos separará. Se estivermos em Cristo, as dificuldades serão transportadas, venceremos, porque o amor de Cristo, a alegria de Cristo, o Espírito Santo está em nós. Não mais vivo eu, Paulo também diz, mas Cristo vive em mim. Ele chegou a ser um homem tão temente a Deus, tão entregue, tão rendido a Cristo, que o que era dele, o que estava nele, a humanidade, ele dizia, não vivo mais. Agora o que vive em mim, o caráter que está em mim, as minhas vontades, está em Cristo. Eu entrego a Cristo, tudo para Cristo. E eu quero te convidar a ser como Paulo. Não mais viva você, mas que Cristo viva em você. Que o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao seu coração. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, depois das 22 horas, temos um estudo, um encontro com você. Eu sou Geisa Pingo, terapeuta cristã. Eu tenho certeza que esse estudo edificou a sua vida. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curte, deixa aqui no nosso vídeo um comentário, uma pergunta, eu vou estar te respondendo. Sinta-se à vontade. Aqui é a sua casa também, viu? Se você precisa de uma orientação, se você precisa de um aconselhamento, entendimento, vou deixar aqui os meus contatos. Será um prazer te atender e te ajudar. Fique na paz!